Olá, tudo bem? Eu sou Valdecir Babinski Júnior e hoje eu vou apresentar o trabalho de Albers até Arthof, as oficinas de tecelagem no ensino de design e moda. Esse trabalho foi escrito em coautoria com Maria Eduarda Corrêa dos Santos, com a professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Ourives e com o professor doutor engenheiro Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo. Esse trabalho foi desenvolvido também no contexto do Núcleo de Abordagem Sistêmica, o NAS Design, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então a gente pode começar introduzindo aqui o nosso texto. Então, lá em 2019 até 2020, a Universidade Lusófona do Porto fez uma exposição para comemorar o centenário da Bauhaus, a Staatliche Bauhaus, criada em 1919. A escola Bauhaus ela é importante porque ela contribui para o ensino de design, de moda, de arquitetura e de artes em todo o mundo. Mesmo antes do fechamento, em 1933, a escola já tinha influência sobre as perspectivas modernistas da área. Então, nós vamos observar alguns recursos didáticos que vão se popularizar a partir da Bauhaus, como o uso de aulas oficinas. Então, este é o caso da oficina de tecelagem da Bauhaus. A oficina de tecelagem da Bauhaus ela é importante porque ela vai estabelecer as bases da educação têxtil ao longo deste século. Então, a gente vai observar aqui que entre as suas diversas alunas talentosas, nós temos uma aluna proeminente que é a Annie Albert. Annie Albert será um expoente da Bauhaus e vai levar a ideia da oficina têxtil para diversas outras instituições de ensino. Um outro exemplo de instituição que utilizava aulas oficinas é a Escola de Desenho Industrial do Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, atrelado ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP. Então a escola ela vai durar de 50 a 53 e vai ter entre seus nomes proeminentes Clara Artosch. A Clara era uma designer alemã e ela foi responsável por desenvolver padrões e padronagens marcadamente nacionalistas. Então, o objetivo deste artigo é descortinar como essas oficinas de tecelagem elas contribuíram como recursos didáticos para o avanço do ensino em design e em moda no Brasil, e a classificação metodológica dessa pesquisa é uma pesquisa básica, de natureza descritiva e de caráter qualitativo, porque se trata apenas de uma revisão bibliográfica. Bom, nós vamos começar a fundamentação teórica falando de duas escolas de design importantes no início do século XX. Nós vamos ter essas duas escolas como os principais frentes para o reconhecimento da profissão de desenhista industrial. Então a gente vai falar de Wukuttemas e a gente vai falar da Bauhaus. A escola de Wukuttemas é uma escola da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e nessa escola existia uma faculdade têxtil. Essa faculdade têxtil ela vem da reunião de outros ateliês que já existiam na Academia de Arte Industrial Stroganov. Essa faculdade têxtil ela é responsável por diversas disciplinas. Então nós vamos ter na faculdade têxtil de Wukuttemas desde disciplinas ligadas à criação de rapports até disciplinas ligadas à manutenção de equipamentos têxteis. A faculdade têxtil de Wukuttemas é importante porque ela vai influenciar o Bauhaus, principalmente através de uma cultura que é de transformar células fabris de parques industriais desativados em espaços laboratoriais, em sala de aula. Ao longo de 10 anos de existência, vale lembrar que a faculdade têxtil é criada em 1921, são formados 111 designers e desse cenário nós vamos trazer aqui três nomes importantes. Primeiro de Mayakovskaya, depois de Popova e depois de Stepanova. Então a Ludmila Mayakovskaya ela é responsável por criar métodos de colorimetria e aerografia, como a gente já viu, que são escaláveis industrialmente. A Popova é responsável pela direção do departamento de criação da primeira empresa têxtil da Rússia, é uma empresa estatal, vale a pena a gente destacar isso. E a Stepanova ela é responsável então por fortalecer uma educação têxtil russa diante do regime da época. Então, em 1927, a Faculdade Têxtil de Wukuttemas vai ser absorvida pelo Instituto Têxtil de Moscou, que foi criado em 1919. 1919 também é o ano em que a Bauhaus começa a existir. A Bauhaus foi criada e idealizada por Walter Gropius, que era um arquiteto modernista e que tinha como objetivo promover uma vanguarda artística alemã. O primeiro endereço a ser ocupado pela Bauhaus foi em Weimar, de 19 a 24, de 25 a 32 a Bauhaus esteve em Dessau, e de 32 a 33, ano em que foi fechada, a Bauhaus se fixou em Berlim. O que é importante destacar é que é uma herança, talvez, da proximidade entre Wukuttemas e Bauhaus,
é o uso das aulas oficinas. Apesar de haver um curso preparatório, introdutório, que a gente vai chamar de VORCOS aqui, existiam essas aulas oficinas em que o vínculo entre os estudantes e os fabricantes locais era bastante incentivado. É importante contextualizar, então, que o VORCOS ele foi criado por Johannes Itten como um curso introdutório que foi pré-requisito para todos os estudantes que ingressavam na Bauhaus. Esse curso ele tinha como foco desenvolver a autocrítica do alunado, fazer experimentações materiais e também buscar soluções para problemas projetuais. Então ele foi bastante importante, porque depois de fazer o VORCOS, os alunos eram direcionados para as oficinas. Tá? O método de ensino em geral utilizado em todas as oficinas da Bauhaus era o Learning by Doing, aprender fazendo, e isso, claro, se refletiu nos princípios pedagógicos que orientavam a instituição. Esses princípios pedagógicos envolviam o caráter prático, o caráter colaborativo, nessa colaboração entre estudantes e professores, e mais tarde, depois que foi superada a fase de resistência política, a Bauhaus passou a incentivar cada vez mais e a tornar possível cada vez mais essa colaboração entre estudantes e a comunidade extramuros. Também tem um perfil idealista que orientava o projeto pedagógico da instituição e, claro, um amplo formalismo técnico, uma vez que a excelência pela forma era um dos pré-requisitos também para a instituição. E nós vamos ver algumas diferenças aqui importantes entre Wukutema e Bauhaus, principalmente em relação ao tratamento de gênero. Nós vamos ter aqui Scarpa nos dizendo que em 1920 as alunas da Bauhaus eram obrigadas a se inscrever apenas em oficinas de tecelagem, cerâmica e encadernação. E lá em 22, então, essas alunas elas são direcionadas exclusivamente para as oficinas de tecelagem. Chegou a existir até mesmo um departamento exclusivo de mulheres criado por Gropius dentro da Bauhaus. Andrade e seus colaboradores vão nos falar então que as mulheres chegaram a representar 30% do alunado da Bauhaus. Logicamente, isso fez com que a oficina de tecelagem se tornasse um reduto, um espaço seguro para as mulheres que ingressavam na Bauhaus. Com o tempo, essa oficina ela foi se transformando. Então, numa fase inicial, nós tínhamos técnicas têxteis como o macramê, o bordado, o crochê e o tricô, sendo bastante utilizadas durante as aulas, quando as aulas eram dirigidas por Helene Borner. E mais tarde, nós vamos ter, então, tecnologias têxteis. O foco na inovação têxtil vem a partir do desenvolvimento de materiais inusitados ou novas propriedades para os materiais. Entre essas novas propriedades, havia um foco especial aí em propriedades acústicas e reflexivas. Então, nesse cenário, a gente vai destacar 4 grandes nomes: Annie Alberts, Gunther Stolz, Ortberger e Haidt. Annie Alberts talvez seja o nome mais conhecido e é o nome que dá título ao nosso trabalho aqui. A Annie Alberts ela é responsável por fazer diversas experimentações materiais e desenhos muito disruptivos para a época. Então, a gente está observando aqui à direita desenhos de jacquard para tapeçaria produzidos pela Annie Alberts. Ela vai ser muito influente dentro da oficina de tecelagem da Bauhaus, apesar de não ser professora nesse momento, e mais tarde se tornará professora numa instituição norte-americana. A Gunther Stolz chega a ser chefe de departamento têxtil dentro da Bauhaus, e ela vai ser responsável por desenvolver aquele formalismo técnico que a gente viu antes em relação aos artigos têxteis. A Ortberger vai substituir a Gunther na chefia de departamento e ela também vai ser responsável por criar uma das patentes, uma das primeiras patentes têxteis da Alemanha. A Lili Haidt também vai chegar a ser chefe de departamento na área de têxtil da Bauhaus, mas vai se tornar chefe de outros departamentos também, de outras oficinas, como a oficina de móveis, a oficina de pintura em paredes, entre outras. É importante a gente destacar que no caso da Lili Haidt, ela não tinha uma formação em tecelagem, mas ela produzia diversos estudos aí para abordar os têxteis ou o efeito dos têxteis nos espaços ocupados. Então, na segunda metade da nossa fundamentação teórica, a gente vai abordar aqui o Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O museu foi o espaço onde se instalou a Escola de Desenho Industrial, que aí é o pontapé para os cursos de design no Brasil. O MASP ele foi fundado pelo jornalista e historiador Pietro Maria Bardi e pela arquiteta Lina Bobardi, tendo como inspiração o ensino bauhausiano e a Escola de Design de Chicago. Desde a sua criação, o MASP contou com uma oficina de tecelagem e com uma oficina de tapeçaria. A oficina de tecelagem foi dirigida pela designer alemã Clara Artok. Bom, a Clara é apresentada pelos Bardes como sendo ex-aluna de Alberts, mas se de fato ela frequentou a Bauhaus não se sabe, porque ela pode ter sido registrada nessa época com outro nome e sobrenome em função da perseguição
política que ela sofria. Então nós vamos observar no trabalho de Alberts e da Clara certas similaridades, como a iconografia que se volta à criação de motivos gráficos nacionalistas, mas há diferenças na forma como se estruturam as técnicas utilizadas por uma ou por outra. Uma vai trabalhar com fios de trama, a outra vai trabalhar com fios de ordume, por exemplo. Então a gente pode observar influências da oficina de tecelagem do Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo em algumas instituições. A gente pode citar aqui, por exemplo, a oficina de serigrafia atrelada à Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa escola, apesar de ter sido inaugurada em 62, é em 73, quando Guanabara e Rio de Janeiro se tornam um estado só, que ela vai ser incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas essa oficina de serigrafia poderia ser um representante, ou um sinal, um vestígio dessa influência, né? Nós vamos ver vestígios também na Escola Técnica de Criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aqui, a exemplo, nós estamos vendo à esquerda a faiga Ostrer, com um tecido que tem marcas temáticas muito parecidas com aquelas postuladas na oficina de tecelagem. E a gente pode encontrar alguma influência também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da Universidade de São Paulo, a USP. E tem um outro vestígio que a gente pode citar aqui como influência da oficina de tecelagem e até mesmo da aproximação entre o trabalho da Clara e da Alberts, é o primeiro desfile de moda brasileira lá em 52, que foi incentivado pelos Bardes. Então a gente vai observar nesse desfile um caráter bem nacionalista, com motivos marcadamente indígenas presentes nas criações. Como exemplo material, a gente pode citar o look balaio, que a gente está vendo aqui à direita do vídeo, que vai trazer uma temática marajoara para a criação de moda. A gente está vendo aqui também na direita o cartaz deste primeiro desfile de moda brasileira. Então, para começar a nossa breve discussão, a gente vai abordar aqui alguns vestígios da Bauhaus depois do seu fechamento em 1933. A gente pode encontrar parte do corpo docente da Bauhaus que migrou para outros continentes em 4 instituições de ensino: a Nova Bauhaus, a Black Mountain College, a Head Bauhaus Brigade e a Escola de Ulm. Talvez dessas 4, as que mais mereçam destaque nesse momento para o nosso objetivo sejam a Black Mountain College e a Escola de Ulm. A Escola de Ulm vai influenciar o processo de formação de diversos professores brasileiros e na Black Mountain College nós vamos ter o casal Alberts. Então, inicialmente, na oficina de tecelagem da Annie Alberts, se produziam tecnologias têxteis ou tecidos voltados à inovação têxtil. Em um segundo momento, depois de 35 mais ou menos, nós vamos ter investidas sobre os têxteis pré-colombianos, então numa perspectiva mais historiográfica. Aqui à direita a gente pode ver estudantes de tecelagem da Black Mountain College num espaço que parece um deck externo, fazendo suas práticas. É importante destacar que nessas primeiras escolas de design brasileiras nós tínhamos professores formados por escolas estrangeiras com tradições bauhausianas e ulminianas. Então a gente pode citar como exemplo Wollner, Berg Miller, De Curtis, entre outros tantos. Vale a gente dizer também que na própria Escola Técnica de Criação lá do Manhill existia muita influência da Escola de Ulm, porque o Max Bill e o Thomas Maldonado, que eram ex-diretores de Ulm, fizeram parte da criação da Escola Técnica de Criação. Em relação ao ensino de moda, a gente pode falar que o ensino superior de moda começa na década de 80, tendo aí como marco em 87 a instalação do curso de bacharelado em moda da Faculdade Santa Marcelina lá de São Paulo. Esse curso foi influenciado pelo curso de criação e estilismo da Casa Rodia, mas os cursos que lidavam com tecelagem, eles vêm de bastante tempo antes. Então lá por volta de 1870 nós temos os liceus de artes e ofícios, tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros estados, que já apresentavam a tecelagem como parte de um ensino voltado para as prendas domésticas. Com o tempo, os liceus de artes e ofícios vão ser substituídos pelas escolas técnicas, e lá em 1911 existe o curso de corte e costura da Escola Técnica Carlos de Campos, que já apresentava algo relacionado à tecelagem, mas a gente vai ver de fato um curso voltado para a tecelagem como curso livre, não no ensino superior, em 1929 com a Escola Profissional Mista de Sorocaba. Por que é importante a gente falar isso? Porque lá em 2004 para 2005 nós vamos ter as diretrizes nacionais dos cursos de graduação em design. Então essas diretrizes vão fazer com que os cursos de moda sejam adaptados para os currículos de design. Essa convergência forçosa vai fazer com que haja um certo abandono das práticas manuais em favorecimento do interesse industrial. Então é possivelmente nesse momento da história que, apesar de já existirem oficinas de tecelagem, nós temos essas oficinas de tecelagem sendo afastadas do currículo da área.
Feita essa breve discussão, então nós podemos passar para as considerações finais. Então, duas considerações finais que nós podemos extrair dessa pesquisa. A primeira é que faltam evidências para comprovar de fato como as oficinas de tecelagem da Bauhaus e do Instituto de Arte Contemporânea contribuíram ou influenciaram o ensino de design de moda no Brasil. O que se observa empiricamente é que a partir de 2004 e 2005 nós temos um afastamento das oficinas de tecelagem em relação a esses currículos. E a outra consideração que a gente pode extrair é que quando existiam as oficinas de tecelagem, as aulas-oficinas eram recursos didáticos valiosos para a formação de designers e de estilistas. Através dessas aulas-oficinas, nós tínhamos um campo de experimentação material muito grande e uma amplificação do repertório técnico e criativo dos futuros profissionais da área. Vale a pena destacar aqui uma limitação, que a gente não se pretende aqui como autores de uma pesquisa historiográfica, não temos formação para isso, e a gente deixa como sugestão para futuros estudos, então, que se monte um quadro comparativo em que, de fato, a gente possa ter aí um vislumbre completo sobre como as oficinas de tecelagem elas influenciaram ou não o ensino de design e de moda no Brasil. Por fim, cabem alguns agradecimentos aqui ao programa de pós-graduação em design do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, a bolsa concedida pelo Programa de Excelência Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, e ao Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o NAS Design, que sempre contribui bastante com as nossas pesquisas. Então, em termos de referências bibliográficas, a gente tem aqui uma síntese das referências bibliográficas que nós utilizamos nessa pesquisa. Essas referências podem ser encontradas na íntegra no artigo que vocês vão ter acesso. E aqui estão os nossos contatos. Então, quem tiver alguma dúvida ou tiver algum questionamento, quem quiser trocar uma ideia, basta nos escrever. Então, em meu nome, em nome dos meus coautores e coautoras, agradeço o acolhimento do evento. Muito obrigado!